Olá pessoal, estamos de volta aqui com as nossas aulas de conversação interativa. No nosso site você encontra lá na parte relativa às 100 lições, a lição de número 37 do nível 2, Level 2. Essa é a nossa lição 37. Lembrando a vocês que o número 30 pode ser pronunciado 30, mas os americanos não gostam de falar o T que vem depois de consoante no meio da palavra, por isso é que eu pronunciei 30, né, sem falar o T, ok? Essa lição 37 é Finding a Convenience Store. Finding, né, sem falar o G. Finding a Convenience, sem falar o E. Store, store, sem falar o E no final. E sem falar como o brasileiro fala store, store, que é a pronúncia do S que vem antes de uma consoante no início de palavra. Né? Nós temos aquele hábito de botar esse som de I, mas os americanos não falam, nem os britânicos, esse som de I que a gente tem o hábito de falar antes desses S aí e de início de palavra, quando o S vem antes de consoante. Então, finding a convenience store. Convenience store. Reparem que o som do convenience junta com o som do store e faz convenience store. Finding a convenience store é encontrando uma loja de conveniência. Então, nós temos aí dois personagens, né? Deixa eu só rolar aqui para achar, né, os personagens, que são Andrew, tá? Não é Andrew, não, é Andrew, tá? E a Pam. Pam deve ser diminutivo de Pamela, né? Pam. Então, o texto é o seguinte. Pam, where is the closest ATM? It's not that far. Do you see that yellow building over there? The big one or the small one? The big one. Yes, it's right next to it, on the right. Do you know if there is a convenience store around here? I don't think there is one around here. The closest one is on 3rd Street. But there is probably closed now. I really need to get some things before I leave. Well, you could go down to the 22nd Street. There are a lot of stores down there that they're open 24 hours a day. Can I take the subway to get there? Yes, but that's probably take about half an hour. You should just take a cab. Won't that be expensive? No, from here, I think it's only about $5. Bem, retornando aí, né, ao início, o Andrew, né, diz, Pam, where is the closest? Reparem, a pronúncia aqui é S, closest, ATM. Bom, por que eu falei closest? Existem duas palavras em inglês, uma é o advérbio próximo, perto, que é close, e o verbo fechar, que é o verbo to close. Eles são escritos da mesma forma, só que a pronúncia, quando se trata do perto, o S tem som de S mesmo, de C cedilha, né, SS, e o S do verbo tem som de Z, ok? Nós vamos ver, inclusive, nessa lição, logo abaixo, a mesma palavra sendo usada como verbo, e nesse momento que ela aparece como verbo, a pronúncia será Z. Então, where is the closest ATM? ATM é máquina dessas de banco aí que você saca dinheiro, é o caixa automático, né, que você vai no banco para poder fazer saque ou em qualquer lugar pela rua. Então, quando você estiver procurando um caixa eletrônico, pergunte por um ATM,
ok? ATM, ok? ATM. E aí a Pam responde, it's not that far. It's not that far. Não falei o T do not por causa do T do that. Então, it's not that far. Não é tão longe. É a expressão que equivale a não é tão longe. Do you see that? Reparem que ela deve estar apontando para algo que está longe dele. Então, ela fala that. Se a coisa estivesse perto dela, ela falaria this. Então, that é o que está longe de quem está falando. Então, ela está apontando lá para longe, né? E ela deve estar falando assim, do you see that yellow building over there? Você vê aquele prédio amarelo over there, por ali? Ok? Ela deve estar apontando para longe dele. Então, that, aquele, né? Se o prédio tivesse encostado nesse cidadão que está ouvindo ela estaria falando, você está vendo esse prédio aí. Porém, a gente, assim, pelo contexto, a gente calcula que o prédio não esteja exatamente aonde está o ouvinte, ok? Então a palavra that pode significar aquele ou esse. Ou seja, tudo que está longe de quem está falando, a gente fala that em inglês. Né? Já comentamos isso com vocês. Então, continuando, Andrew fala, the big one or the small one? Bom, a gente sabe que adjetivos em inglês requerem a coisa adjetivada após eles. Então, big é grande e small é pequeno. Ora, eu não preciso traduzir o pronome one. Isso aqui não é o numeral isso é o pronome one, que está substituindo nesse momento a palavra building, que foi falada lá atrás, para que eu não fique repetindo the small building ou the big building, ok? Então, para não ficar redundantemente repetindo a coisa adjetivada, quando essa coisa já foi citada anteriormente, nós substituímos ela após o adjetivo pelo pronome one, se for uma coisa só. Se fossem vários prédios, se fossem buildings, a gente substituiria pelo pronome ones. Tá? Então não confundam o numeral one, que vem antes de um substantivo, ou que vem até antes de um adjetivo, one yellow car, como numeral, vem antes de adjetivo. Como pronome, vem depois. Então, se você tivesse na dúvida aí, né? Se você encontrar a palavra one, se ela vier antes do adjetivo, ela é numeral. Se ela vier depois, ela é pronome, está substituindo o nome de uma coisa que foi dita. E se for one, está substituindo o nome de mais de uma coisa que foi dita anteriormente. Não reparem, eu toda hora olho para baixo porque o computador muda aqui as telas e tal, né? Mas aí vocês já sabem do problema que a gente está tendo nesse momento. Então, depois dessa frase, the big one or the small one, the big one or the small one, ok? Aí a Pam responde, the big one. E o Andrew, yes. Ok? Nada de mais aqui, né? Vamos mudar aqui a nossa... Rolar a página. It's right next to it. On the right. Olha, it's é o nosso it is nesse momento. Poderia ser it has, porém nesse momento é o it is, contracto. It's right. É exatamente. Right. Olha só. Right. Se eu falar esse T, é só se eu estiver falando essa palavra solta. Então, é só right. Sem falar o GH, nunca se fala GH em meio de palavra. Né? Tá lá, mas não se pronuncia. E o T a gente vai fechar a boca, né? It's right next to it. E o T do next não vou falar por causa do T do to. It's right next to it. E o T do it também não. Então repararam quanta coisa a gente não falou em matéria de T nesse pedaço aí, né? O right não falou o T, o next
não falou o T, e o T também ficou travado. Ora, it's right next to it é exatamente perto dele, perto a ele, né? Perto dele. E aí, ela completa, né? On the right. Olha aí, mais um T que ficou para trás, né? On the right. À direita, né? Então, reparem que o T do right, mais uma vez falado de maneira rápida, né? Como nós temos aprendido aí ao longo de nossas aulas. E o Andrew responde, do you know? Você sabe. Começou uma pergunta, né? Então, quando começa uma pergunta, se vier outra pergunta na mesma frase, não há necessidade de inversão de posição de verbo to be para virar pergunta, não há necessidade de colocação de nenhum auxiliar, nada disso, né? Então, olha só. Do you know? Você sabe. Pergunta, você sabe. If, se, né? Você sabe se. Se o quê? There is a convenience store around here. There is a. There is é o nosso verbo ter, haver, no sentido de existir, né? There is a car, há um carro, tem um carro na rua, por exemplo, né? There is a car in the street. Aqui, olha, there is, quando pergunta, deveria virar is there. Só que não houve versão, por quê? Porque já é pergunta, porque eu tenho do lá no início da frase, ok? There is a convenience store. Olha, você sabe se há uma loja de conveniência. Reparem na pronúncia. Convenience store. Juntando esse som do convenience com o som do store, faz uma coisa só, né? Convenience store around, travando o D, around, ao redor, here, aqui. Ao redor daqui, a gente falaria por aqui, né? Então, você sabe, se há uma loja de conveniência por aqui, e aí a Pam responde, I don't think, olha o T que morre, né? I don't think, esse T do think é falado mais ou menos assim, né? I don't think, eu não acho. There is one, que há uma, around here. Eu acho que não há uma around here, por aqui. Aí ela fala, the closest one, a mais próxima. Mais próxima a quem? Loja, né? Porque se ela falou one depois desse closest, ela está dizendo que está no lugar da palavra loja, ok? The closest one, a mais próxima, a loja mais próxima, is on 3rd Street. 3rd Street. Olha lá, 3rd Street. Bem suave o D e o T, né? A mais próxima é na terceira rua. But that's probably closed now. Mas provavelmente ela está fechada agora. Então repare uma coisa. But that, vai morrer o T do but por causa do T do that, né? But that's probably closed now. Reparem, a primeira palavra lá, o closest, é o próximo, a pronúncia do S é S cedilha, é SS, né? A pronúncia do closed é Z, porque é verbo fechar, né? A loja está fechada agora. Então, provavelmente fechada agora é o participo passado do verbo fechar. Então, reparem que há diferença de pronúncia diferenciada nessa palavra, que a grafia, a princípio, seria a mesma, né? Quando não tiver nenhum sufixo junto da palavra, seria close para o verbo e close para o advérbio. Então, a mais próxima
na rua, na terceira rua, mas provavelmente está fechada agora, é o que a frase diz, não é isso? E o Andrew responde: I really need to get some things before I leave. I really need. Olha o D que vai morrer por causa do T do to. I really need to get. E o T que morre no get, né? I really need to get some, sem falar o E, things before I leave. Sem falar o E também, né? Eu realmente preciso pegar ou comprar, né? Que o verbo to get é usado em um monte de aplicações, aqui talvez no sentido de comprar. Some things, eu preciso comprar algumas coisas before I leave, antes de eu partir, antes de eu ir embora. Leave, né, é ir embora, deixar, largar, partir, abandonar. Ora, você pode estar estranhando de encontrar a palavra some separado da palavra things, porque você já deve ter ouvido falar em something. Ora, se eu falasse something, é algo, algo, singular inclusive, algo, né? Agora, quando eu falo something, são algumas coisas. Repararam? Eu não tenho um somethings, eu tenho o something separado para falar de algumas coisas, beleza? Então, I need to get some things before I leave. Lembrando mais uma vez que a pronúncia do get pode ser get. Então, I need to get some things. I need to get some things before I leave. Eu preciso comprar algumas coisas antes de ir embora. Bom, agora continuando aí, né? A Pam. Well, bem, you could go down the 22nd Street. Bem, você pode descer, né, a 22ª rua. Olha só como é que fala 20, que é o 20, né? Second, que é segundo, 20 segundo, né? 22nd. 22º, a gente fala o numeral, 20, e na parte da unidade a gente fala second, ok? Então isso acontece a partir do 20º, é só lembrar assim, 32nd, do 40º, 42nd. Lembrando que a gente pode falar 32nd, 42nd, sem falar aquele T que os americanos não gostam de falar. Então, a gente fala aqui, well, you could go down to 22nd Street. Você pode ir até, né, a 22ª rua. There are a lot of stores down there. There are, verbo ter ou haver, no sentido de existir, né? Lot of stores, monte de lojas. Lot of stores, muitas lojas. There, lá, né? Desculpe, antes do there. There are a lot of stores down there, né? Indo até lá. Esse down dessa ideia de descendo até lá, né? There are open. There are open. E eu não falo do are, e junto com open. There are open, que estão abertas, 24 hours a day. O S do hours, ao juntar com A, vai virar som de Z, né? 24 hours a day. Então, há um monte de lojas lá, né, que estão abertas 24 horas por dia. Bom, aí aparece um a day. Só lembrando para vocês, quando eu falo por dia, por mês,
por ano, por semana, eu não falo em inglês by ou for, eu não uso preposição nessas expressões. Quando eu quero falar por dia, é a day. A é uma. Ou seja, é um artigo, não é preposição de ou por. Então, não é preposição. Então, tem que guardar nessas expressões. Por dia é a day, por semana é a week, por ano é a year, né? Então, reparem, a gente não usa preposição com essas expressões que indicam por dia, por ano, por mês, ok? Ou por semana, ou por século, sei lá. Então, na sequência, o Andrew fala, can I take, pergunta, verbo modal can, né? Can I, juntando I com can I take, posso pegar, the subway, o metrô, to get there. Get there é uma expressão, verbo preposicionado às vezes, mas no caso aqui não é preposicionado, é apenas uma expressão que indica chegar até lá, né? Can I take the subway to get there? Posso pegar o metrô para chegar lá? Ele poderia ter usado, como isso é uma pergunta, may I. Reparem que na hora que a gente usa na pergunta, tanto faz usar may, M-A-Y, ou can. O verbo poder em pergunta pode ser qualquer um. Tem que ter cuidado na hora que a gente afirma. Afirmar usando can, parece que você é metido, que você acha o todo-poderoso. I can, eu posso. Agora, I may, eu posso, como possibilidade, não é ofensivo. Então, perguntar pode ser com can ou com may. Afirmar também, só que cuidado ao usar can para você não parecer uma pessoa pedante, metida, ok? Então, can I take the subway to get there? Posso pegar o metrô para chegar lá? E a Pam responde, yes, sim, but that'll probably take about half an hour. Olha, but that, porque o but vai morrer o T por causa do T do that. Agora, that com apóstrofo LL é o that will, aquele will do futuro. That will, Daryl probably, olha como a pronúncia, but Daryl probably, mas provavelmente, né? Take about half an hour. Levará cerca, about, half an hour. Meia hora. Então, pode, sim, mas provavelmente levará cerca de meia hora. Reparem na pronúncia da palavra meio, meia, half. Não fala esse L, é half. E aí a gente junta, né? Half an hour. Reparem o an hour. Na escola ensinaram pra gente que a N é usado antes de palavra que começa com vogal. Eu ensinei para vocês que a N é usado antes de som de vogal. Quando o H é mudo, como no caso dessa palavra, em vez de usar A, apesar do H ser uma consoante, a gente usa a N, só para fazer a emenda do som, an hour, ok? A regra seria colocar a N, a regra geral, né, antes de palavra que começa com vogal. Mas a regra de fato é antes de palavra que começa com som de vogal. Existe H em inglês, que não é mudo, como na palavra hotel, que tem som de meio R, né? Hotel. E a gente fala a hotel. Mas aqui, como H é mudo, an hour, ok? You should just take a cab. Should é sugerir algo para alguém, né? Você devia. You should just. Você deveria simplesmente just take a cab. Você deveria simplesmente pegar um táxi. Cab, táxi, em inglês, né? Americanos usam mais a palavra cab, talvez, do que a palavra taxi. Mas you should just take, sem falar o T, juntando direto lá, just take a cab. Você deveria simplesmente pegar um táxi. E o Andrew responde. Responde não, ele
pergunta, né? Ele faz uma pergunta. Won't that be expensive? Will not, em inglês, aquele will not, forma negativa para a forma futura, will not, a gente pode juntar e fazer essa forma contracta que é o won't. Numa pergunta negativa, a gente pode passar a forma contracta toda para frente do sujeito e vir a pergunta negativa. Se a gente não fizesse assim, seria will that, vamos supor, will that not. Mas a gente pode pegar o will that not e passar o not junto com o will lá na frente. Mas só pode fazer isso, passar o not para frente, se for fazer em forma contracta. Se passar o not para frente sem fazer forma contracta, está errado. Então, won't that be? Não, isso não seria expensive, não seria caro, expensive. E aí a Pam responde, no, from here, né? I think it's only about $5. Daqui eu acho que é apenas $5. From here I think it's only, juntando o S com o som de Z, né? It's only about $5. Eu acho que daqui é apenas $5. Pegando o táxi aqui, né? Daqui é apenas $5 para chegar lá. Beleza? Então vamos voltar lá no início e vamos fazer a nossa leitura pausada comigo. Né? Pam, where is the closest ATM? It's not that far. Do you see their yellow building over there? The big one or the small one? The big one. Yes, it's right next to it. On the right. Do you know if there is a convenience store around here? I don't think there is one around here. The closest one is on 3rd Street, but that's probably closed now. I really need to get some things before I leave. Well, you could go down to 22nd Street. There are a lot of stores down there. They are open 24 hours a day. Can I take the subway to get there? Yes, but that'll probably take about half an hour. You should just take a cab. Won't that be expensive? No. From here, I think it's only about $5. Ok, pessoal? Nossa lição vai ficando por aqui. Não se esqueçam de que no horário da aula normal de vocês, aula presencial normal, eu estou transmitindo, postando no grupo da turma de vocês esse vídeo e nós fazemos esse comentário, de preferência com você acompanhando o texto copiado, né, no seu caderno. Como em todas as lições de conversação interativa, a partir de agora serão feitas dessa maneira. Você, por gentileza, acesse o site e coloque lá, ache o texto, faça a transcrição antes de assistir a aula. E lembrando também, caso tenha alguma dúvida ainda depois de assistir a aula a respeito do texto, durante meia hora após a transmissão do texto para o grupo da sua turma, eu fico no WhatsApp disponível para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, pessoal, até a próxima aula.